Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael e de antemão já convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não conhece, curte, comenta e também compartilha o nosso perfil do nosso canal aqui no YouTube e acompanhe durante a semana tudo que nós postamos por aqui. Você ativa o sininho e recebe as notificações semanalmente. Hoje temos um convidado no nosso podcast, que é o doutor advogado Paulo Sérgio Lira, que é coordenador do Núcleo Regional da Defensoria Pública da região do Brejo, ele que atua nas varas civil e criminal já há 43 anos. Também ao meu lado, o jornalista Fernando Carvalho e o empresário João Rafael, para conversar conosco hoje na nossa edição do Conversa Séria. Fernando Carvalho. Olá, Dani, bom dia amigos da Rádio Rural, FM 95.5, da querida Rádio Cultura de Guarabira, 94.5, né? E você que nos acompanha pela rede social, YouTube, Facebook, Conversa Séria. Eu já estava com saudade, 3 semanas fora do Conversa Séria, por motivo de trabalhar na empresa com as funções diversas, que é muito prazeroso, né, Dani? Sim. Trabalhar no Grupo João Rafael. Empresário João Rafael, mais uma vez satisfação, começando mais uma edição, né? Um bom dia a Dani, um bom dia a Fernando Carvalho e um bom dia especial a meu particular amigo, o doutor Paulo Sérgio. É uma pessoa que eu tenho muita consideração e respeito. Tenho a honra de ter, não eu, mas o meu filho Rafael, é vizinho de parede com ele na sua residência. Então, conversar com o doutor Paulo é um aprendizado, porque ele é uma espécie de uma enciclopédia pessoal. Então, isso é muito importante. Eu vou logo fazer a primeira pergunta, com a sua permissão, a doutor Paulo Sérgio. Doutor Paulo Sérgio, me conte como foi a sua trajetória pela Rádio Cultura de Guarabira e também pela Rádio Rural. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dani. Um bom dia todo especial a uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração e uma alegria, acima de tudo, de dizer que acompanhei a trajetória do senhor João Rafael aqui em Guarabira. Lembro de tudo como começou essas grandes empresas dele. Hoje é um dos grandes empresários da Paraíba pela inteligência, perseverança e, acima de tudo, muito trabalho. João, é uma honra muito grande estar aqui, porque aqui é minha casa. Aqui eu comecei em 79, ainda na fase de experiência dessa rádio, na Rádio Cultura de Guarabira. Fui pioneiro da equipe Padrão dos Esportes, com Humberto Araújo, José Galdino, Gilberto Souza e tantos outros. Martim Júnior. Não se pode falar em rádio em Guarabira sem citar o nome de Martim Júnior, né, que começou na base. Então, comecei aqui. Eu tinha vindo uma pequena experiência na rádio Arapuã em João Pessoa, mas de fato e de direito eu comecei aqui na Rádio Cultura. Meu berço é minha casa. Tempos depois eu prestei serviço também à Rádio Rural, já com o amigo, o seu João Rafael, como proprietário dela. Mas o meu berço foi aqui. E é essa casa que eu amo, não perco. Sempre que sou convidado no café da manhã de aniversário dessa rádio, eu faço questão de estar presente para recordar tudo que eu passei. Nunca tive problema na Rádio Cultura. Aqui são as melhores recordações que eu tenho. Afinal, o nosso proprietário aqui não deixava a gente ter tristeza nenhuma aqui, não. Aqui era só alegria mesmo. Isso é muito bom ouvir isso aí, doutor Paulo. Eu que sou, posso dizer, amigo da família. Eu conhecia o pai dele, de saudosa memória, doutor Edgar de Júlio, que prestou um grande serviço educativo à cidade de Guarabira. Ele foi diretor do colégio estadual, logo quase que no seu início, né? E, aliás, a família de doutor Paulo, todos eram educadores. Perfeitamente. Então, isso para nós é uma alegria grande ouvir isso de doutor Paulo.
Na verdade, doutor Paulo, eu lutei muito quando cheguei aqui em Guarabira, o senhor conhece a minha trajetória, mas nós viemos crescer um pouco mais na área industrial e empresarial com o crescimento dos meus filhos. Eu tenho 4 filhos que são todos, graças a Deus, muito inteligentes, todos empresários. Tenho uma filha que casou com um espanhol, mora em Madrid, mas dirige uma das grandes empresas de petróleo, é uma das diretoras da grande empresa de petróleo daquele país, e eu me sinto bem porque recebeu de berço também a educação. E aqui ficou meu filho Jarbas, meu filho João Rafael Filho e Jarbele, que são o tripé do crescimento nosso. Então eu posso dizer a você que é uma experiência importante a pessoa que tem família e que educa a família e que unidos crescem, sendo educados pelos pais, porque o senhor é um homem estudioso e sabe, as universidades, as escolas, os colégios ensinam a ler e escrever e ensina vamos dizer assim, o didático, né? Mas a educação tem que ser em casa. E geralmente a mãe educa mais do que o pai. O pai é exemplo, a mãe educa. Então isso é muito importante para nós. Então, o senhor se sinta bem aqui e dizer que é uma grande honra e satisfação recebê-lo. O senhor tocou numa tecla muitíssimo importante. Meu pai, pouca gente sabe aqui em Guarabira, meu pai era português, veio aqui para o Brasil para ser padre. Veio numa ordem religiosa chamada Irmão Marista e veio para ser padre aqui no Brasil. Minha mãe era noviça em Bananeiras. Quer dizer, eu sou praticamente filho de padre e freira. Mas vamos falar de educação que o senhor tocou aí. O importante não é ter filho, nem ter família. O importante é ter filho, família educada. Eu sempre, seu João, contestei essa palavra educador, que o professor é um educador. Não. O professor é um orientador. Educador somos nós, pai. Concordo. Nós é que temos que educar nossos filhos em casa, para que depois eles não fiquem dando trabalho no colégio. Muitos pais fogem da responsabilidade e deixam nas mãos de professores. Isso é errado. Professor não é educador. Professor educa os filhos dele. Ele orienta os nossos. A gente é que tem obrigação de educar nossos filhos. Doutor Paulo, vindo aí desse preâmbulo que o senhor faz, dessa história, o empresário João Rafael traz também da sua família de educadores, né? A Dani também é professora, e eu gostaria de saber o seguinte: essa sua passagem pela Rádio Cultura, que o senhor fala com tanto brilhantismo, com tanto amor, e também pela Rádio Rural, lhe ajudou, colaborou com a sua função hoje, que é uma função de defender, de apresentar teses, enfim. A que ponto nós tivemos um auxílio dessas emissoras na sua vida? Foi fundamental. Primeiro porque na minha época se fazia rádio com muito amor. Não é que se hoje não se faça, mas antigamente era uma coisa mais amadora. A gente fazia uma coisa com muita dificuldade, né? Hoje eu entrei, seu João, eu tive a honra e o prazer e a satisfação de participar do programa de Fernando Carvalho. Quando eu entrei no estúdio da Rádio Rural, eu fiquei impressionado. Eu garanto a você, Fernando, pode andar nas rádios da Paraíba que você não vai encontrar um estúdio igual a esse da Rádio Rural. Eu até contei uma história a você. Na década de 90, seu João, eu aqui na Rádio Cultura, nós fomos transmitir um jogo em Natal, Brasil e me parece que Alemanha. E na década de 90, a grande rádio aqui perto da gente era a Rádio Cabugi de Natal. Sim. E nós tivemos a curiosidade, Dani,
de ir conhecer a Rádio Cabugi, que era um sonho meu, conhecer a Rádio Cabugi, era a mais famosa. Foi a maior decepção que eu passei, seu João. Quando eu cheguei lá, os tapetes todos rasgados no chão, as paredes do estúdio esburacadas, faltando pedaços do acústico, os microfones da época ainda da década de 50. Aí eu disse aos meus colegas, olha, nós viemos numa rádio do interior da Paraíba, chamada Rádio Cultura, que naquela época o senhor já tinha feito um grande estúdio. Exatamente. O senhor já tinha feito um grande estúdio. Correto. Aí, a grande rádio do Nordeste, que era a Rádio Clube Rádio Cabugi, eu chego na Rádio Cabugi e encontro uma coisa feia, uma coisa de chamar a atenção. Aí eu voltei dizendo, Guarabira Tem a maior... tem uma rádio muito bacana e tem um empresário que tem um pensamento muito além da Rádio Cabugi de Natal. É verdade. E dentro da área jurídica, já há 43 anos aí trabalhando com as varas civil e criminal, como é atuar nessas duas searas? É o dia a dia, Dani. O dia a dia que traz muita surpresa para a gente. Eu até comentei com o Fernando, tem uma parte triste e tem uma parte até divertida. A divertida é pouca, porque quando uma pessoa procura um médico ou um advogado é porque a situação não é boa. Eu vou começar por uma parte boa. Eu disse a Fernando que chegou um cidadão, seu João, Sim. no núcleo da Defensoria Pública, queria falar comigo e queria que eu desse o telefone, fornecesse a ele o telefone da atriz Paola Oliveira, da Rede Globo. Sim. Porque ele queria namorar com ela. Eu disse, cidadão, não é só o senhor que quer, não. Todos nós queremos. Agora eu não tenho esse telefone, né? Infelizmente eu não tenho. Apareceu também com uma procuração que era herdeira legítima de Silvio Santos. Herdeira de Silvio Santos. Essa aí é a parte divertida da coisa. Mas, falando sério, nós nos deparamos, seu João, com fatos que, se eu contar aqui, é coisa para não se acreditar. Achar que a gente está exagerando, que está mentindo. Porque é um berço de lamentações o senhor chegar no núcleo da Defensoria Pública. Filho sem pai. Filho sem mãe, sem avô, sem tio. Meu Deus. Abandonados. Clamando por um pedaço de pão. Porque não tem uma humilhação maior, seu João, do que uma mãe procurar a defensoria para solicitar uma ação de alimentos. Como é que se nega um pão para um filho? Como é que se nega a paternidade de um filho? É verdade. Como é que uma pessoa é capaz de estuprar uma criança? É verdade. São coisas, Dani, que a gente tem que estar preparado, Fernando, porque senão você leva os problemas para casa, que não é bom. É verdade. Eu conheço muitos colegas que já se aposentaram porque não aguentaram ver sofrimento das pessoas. Nós atendemos, seu João, em média, 40 a 45 pessoas por dia na defensoria, no núcleo da defensoria. São coisas terríveis que a gente vê lá. Que, claro, que por questão de ética, eu não posso citar todos aqui. Nomes de ninguém. Isso. Mas são coisas que talvez vocês não acreditem. A gente vê mãe gritando, suplicando, né, por alimentos de um filho que a pessoa sabe que é dele, seu João. E chega na presença de um juiz e diz que não é. E Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que faz o filho a cara do pai. A cara do pai. Que é para o cara não ter o gosto de dizer que não é dele. Porque revolta. Você pode chegar lá, Fernando, e dizer, olha, eu não estou em condições de ajudar como eu gostaria. Isso.
Mas eu vou ajudar meu filho porque é um dever. Não é? Não é um dever só da mãe, Fernando. É muito fácil namorar, faz filho, coloca no mundo e a mãe vai criar. Não é assim. A Constituição diz no artigo 1º, todos nós somos, homens e mulheres, são iguais em direitos e obrigações também. Exatamente. Então a obrigação não é só da mulher, seu João. É do pai. E principalmente do pai, que normalmente tem uma renda maior do que a mãe. Né? Então isso, Dani, é todo santo dia. DNA é todo santo dia. Nós temos, seu João, 11 estagiárias. E eu vou pedir mais 2 agora, porque não tem condições de absorver tudo essas ações. Nós implantamos na Defensoria Pública a inteligência artificial agora, é uma coisa revolucionária. Entendi. Nós adotamos agora um banco de dados com centenas de petições para facilitar a vida das estagiárias. Os juízes, Dani, eles aconselham, a maioria dos juízes aconselham estágios na Defensoria Pública. Porque as pessoas saem de lá, Fernando, vê tanta coisa, seu João. Vê tanta coisa que já sai de lá pronto para advogar. É verdade. É uma aula prática. É uma aula prática diária. É mais uma escola, né? Diária, é uma escola grande a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje, nós temos corregedor, tudo eleito pelo voto direto. Nós temos a Defensora Pública eleita pelo voto direto. Eu até fui, modesta parte, fui escolhido, eleito agora presidente da Comissão de Prerrogativas da Defensoria Pública. Faço parte da Comissão de Ética da Defensoria Pública. Tudo isso através do voto, que não existia, seu João. É verdade. Eu não vou dizer, Dani, que o salário hoje da Defensoria enrica. Não, mas nós ganhamos bem. A gente não tem o que reclamar. Então, é isso que eu digo às estagiárias. Nós não somos funcionário público. Nós somos servidor público. Exatamente. Diferente. Para servir. Para servir. E para servir, você tem que atender bem. Verdade. Principalmente, já pensou, as pessoas que procuram a Defensoria Pública que estão necessitadas, não podem pagar um advogado particular, estão passando por um problema sério. Então, nós temos o dever e a obrigação de atender bem aquelas pessoas. Doutor Paulo, e esse serviço que a Defensoria Pública presta em todo o estado é gratuito? Gratuito. Inclusive, foi muito bom o senhor ter falado nisso. Aproveita a oportunidade. Se alguém da Defensoria Pública cobrar 1 centavo sequer, me procure, denuncie a polícia, denuncie o Ministério Público. Porque é fraude, né? Porque é crime. Peculato. É crime. Doutor Paulo, mas alguém tenta pagar ou gratificar ou dar um presente, alguma coisa? Muitos. Principalmente as pessoas mais humildes. Galinha, feijão verde, beiju. Eu ganhei um beiju. Ganhei um beiju, tomei com café. Um beiju. Sou doido de beiju. Essa é a boa intenção daquela pessoa. Se você não receber esse beiju, se eu não tivesse, era uma desfeita. Grave. Porque aquilo ali, para aquela mulherzinha que me deu, lá da Serra da Jurema, ela não tinha um pote em casa para tomar água. Ela trouxe aquilo, Dani, com um amor tão grande. Ela me abraçava como se dissesse, olha, eu estou lhe dando um presente que vale milhões. É verdade. E de certa forma acaba valendo, né? Claro. Agora, dinheiro, nada, um uísque, não receba. Uma camisa, não receba. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque você está cometendo um crime. A Defensoria Pública é para pessoas carentes, pessoas necessitadas na forma da lei. E aí, na prática, nós começamos falando sobre a educação que vem de casa. E aí, na prática, dentro do seu trabalho, eu fiquei observando dentro do seu relato,
que ao mesmo tempo que há essa parte revolucionária da tecnologia, É verdade. ao mesmo tempo trabalha com o retrocesso de ainda pessoas, por mais que a gente tenha aí informações que tentem até ensinar o ser humano a viver em sociedade, o retrocesso de pais que não assumem os filhos, até de violência contra a mulher, a gente vê todo dia aí nas postagens. Então, é trabalhar com dois lados ao mesmo tempo, né? Você bateu numa tecla muito importante, Dani. Nós, defensores públicos, Silvão, somos defensores e psicólogos também. E educadores também. Educadores. Porque as pessoas, grande parte dos problemas que acontecem, especialmente em cidades pequenas, é por falta de educação. A maioria das brigas é por falta de educação. Porque as pessoas brigam por pouca coisa. Seu João, se um cachorro, um cão, brigar com outro no meio da rua, o tutor vai na defensoria pública. É verdade. Quer dizer, muitas vezes, Fernando, a gente tem coisa mais importante para resolver, Silvão, de mais urgência, mas isso toma o tempo da gente. Tem que atender. Toma o tempo da justiça. Muitas vezes a justiça é morosa. É morosa porque tem coisas que você poderia resolver em casa, você poderia resolver com diálogo. Vizinhança. E procura o Ministério Público, procura a Defensoria Pública e vai superlotando a justiça. Doutor Paulo, agora nessa procura do cidadão mais simples, mais humilde, por exemplo, há uma pergunta da Defensoria Pública para saber se realmente aquela pessoa não tem um ganho, um salário mínimo, 2 salários mínimos, tem essa pergunta direta para saber se ela não tem renda? Tem, inclusive a gente adverte. Certo. Que eles assinam uma declaração de pobreza. A Lei 1060, de 5 de fevereiro de 50. Ela diz, ela é específica. A gente faz essa ressalva a quem procura. Olha, você vai assinar uma declaração de pobreza se lá na frente descobrir que você não é um necessitado na forma da lei, você pode responder por falsidade ideológica. Aí é um crime que ele cometeu também. É um crime que ele cometeu, com certeza. A gente faz essa advertência, entendeu? Muitas pessoas, eu não posso citar o nome, mas de uma cidade perto de Guarabira, chegou um industrial querendo favor e brigou na Defensoria Pública, disse que tinha direito. E nós negamos. Ele disse, eu vou denunciar. Pode denunciar. Mas o senhor é um grande empresário e o senhor não tem direito à justiça gratuita. Verdade. Porque eu mesmo ia responder por isso. Porque é um empresário conhecidíssimo da região, não é de Guarabira, da região. E quando chegasse na justiça, se eu assinei aquela petição, disse, doutor Paulo, como é que você não conhecia esse fulano? O CPF dele ia bater lá com as ações dele, com né? certeza. Pessoas, por exemplo, que o inventário, pessoas que têm inventário com vários imóveis, procura a Defensoria Pública, não tem condições de ter direito à justiça gratuita. Não é possível. Essas pessoas têm que ter consciência disso. Exato. Mas, doutor Paulo, o senhor começou logo no início falando sobre o telefone da Paola. O senhor conseguiu ou não? Boa. O senhor não concluiu, né? Não concluiu? Eu estou interessado em saber do resultado. Eu gostaria muito de saber até hoje, sabe? Eu gostaria muito de saber, mas infelizmente o negócio é tão sigiloso que a gente não conseguiu, não. O pobre do rapaz saiu decepcionado. E eu também. Eu também, né? Eu queria muito saber. Dani. Doutor Paulo, o senhor deve ter acompanhado com relação a essa CPI das Betes. E mais uma vez, dentro do que é investigado, é apontado que muitos jovens de menores de idade jogam esses jogos de azar online. Outra coisa onde entra a educação, algo que foi muito questionado para os influenciadores que estão sendo investigados. Como você, já Defensoria Pública, enxergam esse cenário atual do Brasil? Vou lhe responder de duas formas. Primeiro, na minha época,
na minha época, eu tinha 3 influenciadores. Deus, meu pai e minha mãe. Certo. Hoje, uma criança tem o papel de influenciar. Verdade. É um O absurdo. problema não é o influenciador, é quem acompanha. Hoje o influenciador, seu João, bate uma foto da orelha do cachorro. Aí tem 10 mil curtições. É verdade. Bate uma foto entrando no sanitário. 5 mil curtições. Eu não entendo como é que esse povo está alienado. É influenciado por uma pessoa que você não conhece, de uma pessoa que não tem conteúdo. É verdade. Se dissesse, olha, eu sou influenciado por um empresário bem-sucedido, eu ficaria calado. Olha, eu conheço a vida do seu João Rafael. Ele veio de uma cidadezinha desse tamanho. Caiçara não, Serrinha, município. Então, pior ainda, do sítio, da zona rural. Hoje é uma pessoa bem-sucedida. Então, esse poderia me influenciar. Tem trajetória, né, Paulo? Eu quero saber como foi que ele começou e como foi que ele chegou aqui. Aí sim. Mas eu ser influenciado por uma cantora, uma pessoa que não sabe nem falar português corretamente, Silvão. A gente vê na defensoria, a gente tem pena. Essas betes já está provado. Me parece, se a memória não me falha, que eu já estou velho, 68% daqueles que recebem Bolsa Família gastam com as betes. 68%. É um absurdo. Primeiro, o Bolsa Família, eu já não sou tão, né? Porque vem de graça. Sem nenhuma Eu obrigação. acho que a gente não deve dar o peixe, a gente deve ensinar a pescar. Mas tudo bem. Mas você pegar aquele dinheiro que o governo está dando para ajudar a comprar o pão dos seus filhos e você jogar, todo mundo sabe que o nome já diz tudo. Jogo de quê? De azar. Não diz jogo da sorte. Jogo de azar. Se é de azar, não presta. Não é? Agora, o pior, Dani, foi muito boa essa sua pergunta. O pior é que são crianças, seu João. É verdade. Que pede aos pais, como que o dinheiro do Bolsa Família é meu, não é da senhora, não. Eu quero meu dinheiro para jogar. E as mães dão. Pessoas que já se suicidaram por débito nessas betes. Contraído nessas betes. E isso sem falar na corrupção dentro do futebol, que é uma realidade. Jogadores fazendo o papel de palhaço dentro de campo, recebendo cartão amarelo, avisa a família e os amigos todinho Para jogar. que hora vai tomar um cartão dentro de campo para eles jogarem e ganhar dinheiro. E é para isso que as betes servem. Agora, todos eles riquíssimos. E o pior, viu, doutor Paulo, acrescentando aí um agravante, a situação da pessoa que começa só a perder, ela corre um risco muito grande de entrar numa depressão, um problema de saúde mental muito grande. Que leva, eu não vou citar nome, né? Mas leva a uma coisa ruim. Eu não vou citar não é bom nome, citar, né? Mas leva a um fim trágico. Sim. É Né? verdade. Porque não pode sair daquela situação. É verdade. A mesma coisa é o que você falou aí, as crianças, os influenciadores. Eu não entendo, seu João. Eu trabalho há 43 anos como advogado, mas antes eu já era professor. Eu comecei a trabalhar em 73 como professor, ainda muito novo. Guarabira sabe o patrimônio que eu tenho. Eu não preciso negar para ninguém. Guarabira sabe, a Receita Federal sabe o que eu tenho no meu nome, o pouco que eu tenho. E tenho pouco. Um influenciador, uma criança, hoje, enrica com 2 anos, com o celular na mão. São milionárias já.
sem fazer absolutamente nada, Fernando. E essa criança, para comentar e acrescentar, nesse caso, digamos, é uma criança com perspectiva ou expectativa de mudança. E os influenciadores que viraram assassinos, a gente acompanha diariamente na televisão, olha, o influenciador tal cometeu tal crime. Outro dia, A grande maioria deles. infelizmente, da profissão de advogado, ele roubou 80 relógios no Rio de Janeiro. Eu vi aquilo, eu vi. De máscara, entrou no elevador e aí a polícia pegou. Então, quer dizer, que influência tem um cidadão desse para a sociedade? Seu João, uma mocinha que tem hoje 15 anos de idade e tem uma renda mensal de 100 mil reais, ela vai estudar para quê? Não vai estudar. Não vai, Dani, estudar mais. Porque ela está ganhando, deitada numa cama em casa, ela está ganhando 100 mil. Enquanto essa aqui tem a responsabilidade, seu João, de pagar quantos funcionários? Se ela atrasar um dia, quantas famílias vão ficar, preocupadas? É verdade. Então a preocupação não é só de quem recebe, é de quem paga também. Ele tem responsabilidade. Muitas vezes eu tenho certeza que o seu João não dorme bem, porque o compromisso, as pessoas que têm compromisso, que têm realmente compromisso e assumem esses compromissos, cumprem, se preocupam. Mas uma pessoa, meu amigo, que ganha deitado numa cama, e vou tomar um banho, aí faz um vídeo. Eu vou pegar meu cachorro, botar comida pro meu cachorro, vou dar um banho no meu cachorro, ganha 100 mil reais por mês. Então essa pessoa do segundo não tem responsabilidade com ninguém. E o pior, o que eu acho, o que eu me admiro, Fernando, não é o influenciador, é quem segue. É quem segue. Esse é o grande problema, porque se você joga como influenciador uma notícia boa, não tem repercussão, porque o povo se viciou no que não presta. Seu João, o senhor é o homem da comunicação. Eu vou dizer uma coisa. A parte do Jornal da Manhã, por exemplo, aqui, é Jornal 850? Agora é a voz do povo. É a voz do povo. Agora da cultura é o Jornal da Cultura. Eu lhe digo com toda certeza, a parte criminal é a mais ouvida. Repercute mais. Exatamente, é isso que o senhor acabou de dizer. A notícia ruim, ela corre mais depressa e chama mais a atenção do povo. Uma manchete de jornal, se você botar, um filho deu um beijo na mão da mãe, não vê no jornal. Não. Um filho matou a mãe, vendo tudinho. Por saber quem foi, aonde foi, por que foi. Então, nós vivemos nesse mundo hoje, Dani. Ainda querem ver as imagens. Claro. E É. muitos reclamam porque sai borrada a imagem. Era para mostrar acontecendo o fato tal. Seu João, hoje está difícil de viver. Está difícil. Eu lembro, eu fiz 293 júris pela Defensoria Pública. Não são poucos, não. 293 júris. Mas violência sempre existiu. Gente ruim sempre existiu no mundo. Mas agora está como nunca. Um absurdo. Antigamente, os bandidos, os marginais ainda respeitavam as vítimas. Tinham dó das vítimas. Hoje não tem mais, não. Hoje não tem, Silvio. Parece que é uma obrigação. Se ele roubar, tem que matar. Se ele roubar, tem que bater na vítima. O mundo hoje está louco. O povo hoje, eu não sei o que está acontecendo. Será porque nossas leis ainda são um pouco frouxas? Também. Muito amplas, aí dão muitas brechas? Também. Eu não quero levar mais a fundo, porque, não é? Mas é uma realidade. Não deixa de ser uma realidade. Porque não é possível o que está acontecendo no Rio e São Paulo. Essas facções tomarem conta de uma cidade como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso é inadmissível, uma coisa dessa. E ganhou o nome, de crime organizado. Sim, porque a polícia é desorganizada. O governo não está organizado, o crime está organizado. O governo é desorganizado, a polícia é organizada. Eles são organizados. E as autoridades têm que ter cuidado em João Pessoa. João Pessoa e Santa Rita está uma coisa absurdo. seríssima. Todo dia crime, seu João, é a luz do dia.
é a luz do dia. É verdade. Ninguém respeita mais autoridade, ninguém respeita mais nada. Eu acho que é essa distância da religião. Eu também Influi muito, seu João. Também acho. Influi. Se a pessoa não teme a Deus, ele vai temer a quem? Não temos nem a pai, nem a mãe, nem a vizinho, nem a justiça. Ninguém mais. Hoje é para destruir família, religião. O que era bom passou a ser... É uma inversão de valores. O que era bom passou a ser ruim, o que é ruim passou a ser bom. E o pior é que querem que a gente se acostume, Silvão, do dia para a noite. Não é possível. Nós não fomos educados assim. E o ser humano tem que ter esse discernimento, porque a nossa mente ela é treinada para os dois lados, para o mal e para o bem. Perfeitamente. Use o bem, o senhor disse muito bem. Se afastando da religião, você se afasta do bem. Claro. Né? Claro. Independente qual que for. É. E o nosso tempo, encerrar, Dani? né? Vamos encerrar, mas estava tão bom o negócio agora, você já vai tem bastante encerrar? assunto, né? Falou da vara civil e criminal, tem muito pano para manga. Tem muito. Inclusive, eu disse até a Fernando que eu comecei um livro, mas tem tanta coisa que para terminar tá difícil. É muito conteúdo, né? Tem muita coisa, É muita verdade. coisa. Então, encerrando mais uma edição do nosso podcast semanal Conversa Séria com o empresário João Rafael, e desde já agradecer a sua audiência, a sua participação, também acompanhando aqui o nosso podcast semanal através das emissoras Rádios Rural e Cultura de Guarabira e também através do nosso portal NE Notícias e do canal do podcast Conversa Séria. Muito bem, e agradecer ao Dr. Paulo porque ele acessa o nosso NE1 Notícia, viu? Muito Com bem. certeza. Ele acessa, ele disse que é um dos mais acessados da nossa região. Um abraço, Dr. Paulo, obrigado por Mas sua aí presença. não, é uma obrigação de dizer a verdade, né? Eu é que tenho que agradecer ao meu particular amigo, seu João Rafael, uma pessoa que, repito, não me canso de dizer, não é missa de corpo presente, não estou aqui rasgando seda, mas é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, respeito e, acima de tudo, admiração. Porque eu tenho admiração por quem trabalha, por quem é inteligente, por quem é perseverante, entendeu? Então, não se ganha, não se faz nada sem trabalho. Então, eu tenho muito a que agradecer a ele. Dani, você foi uma descoberta muito grande daqui de Guarabira, veio de Sertãozinho, uma cidade tão simpática. Quero mandar um abraço também para o povo de Sertãozinho. Fernando foi resgatado pelo senhor João Rafael, que queria morar lá no sul. Não, você vem para Guarabira, que sua mulher é louca por Guarabira. Então você vem morar aqui. E quero me dirigir, Tiago ali, a todos, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir, agradecer e pedir até desculpa se por acaso eu me cedi em alguma coisa e tal. Mas é que a gente se empolga demais às vezes, né? Mas só tenho a agradecer. Um bom dia a todos. E até a próxima edição. Se despedindo. Eu vou me despedir, mas antes eu vou mandar um abraço para alguns amigos que costumeiramente sempre conversam comigo sobre o podcast. Ao pastor Alexandre Duarte, da nossa igreja, eu tenho muito respeito e consideração. Ao co-pastor da mesma igreja, Gilson Cândido, eu tenho a honra de trabalhar com ele na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Guarabira. É uma pessoa que nos ajuda muito. Aqui presente, Luan Pontes, que também trabalha conosco. E dizer que é uma satisfação. Mandar também um abraço para doutor Beto Oliveira, que é nosso jurídico da empresa, que tem dado uma ótima pessoa, grande advogado. Boa. Mandar um abraço também para doutor Bruno Deril, que sempre nos... Também uma ótima pessoa, um grande advogado. Esses amigos. Então, doutor Paulo, para mim foi uma aula que eu recebi do senhor e dizer que é uma satisfação e uma alegria muito grande em conversar com você. Entendeu? Um homem organizado, fiz uma campanha para o cunhado dele, de saudosa memória, doutor Jader Pimentel. Vitoriosa. Uma campanha vitoriosa, uma campanha perdida, foi transformada em vitória. Foi uma das campanhas mais bonitas que Guarabira já teve na sua história da política. E o senhor foi decisivo na Nós recebemos a orientação dele na parte jurídica e dizer dos companheiros que nos assessoraram também nessa luta e que saímos todos vitoriosos. Para mim foi uma honra, uma satisfação. E um abraço, doutor Paulo. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado a todos nós.